vou te mostrar a única coisa que você precisa para que o seu personagem seja realmente único. Mas não apenas isso, também vou falar com você aqui como que muitos dos personagens preferidos seus e do mundo usam este conceito na hora de construir ali o personagem. Sejam muito bem-vindos no Nocturpianos, e hoje a gente vai falar um pouco de criação de personagens. E claro, quando a gente fala de criar personagens, especialmente para RPG de mesa, a gente conhece alguns conceitos clássicos que são essenciais para criá-los, como motivação, personalidade, manias, traços únicos, esse tipo de detalhe que inclusive o próprio livro do D&D, os próprios livros de RPG recomendam você usar na hora de criar personagem e, sem dúvidas, todos esses elementos são muito importantes. Porém, é muito possível que se você seguir apenas isso, apenas esses conceitos, você vai cair em muitos clichês, como o clássico elfo da escuridão que quer vingança porque mataram a família dele, como o clássico paladino leal e bom que segue uma conduta perfeita sem sair do caminho reto o tempo inteiro. Esses são personagens legais de fazer, que é legal jogar pelo menos uma vez na vida, mas que acabam caindo em clichês. E como que faz para que um personagem seja realmente único? Você precisa fazer o seguinte: você precisa subverter o básico, você precisa fazer uma reviravolta no que é esperado daquele personagem, e aí você começa a entrar em um campo em que o seu personagem começa realmente a ganhar um pouco mais de significado. Então vamos falar aqui de alguns personagens que fazem isso muito bem. Primeiramente, a Arya Stark de Guerra dos Tronos. Ela, que é a filha de um nobre, de um lord muito poderoso do norte, que poderia seguir ali o caminho da nobreza, embora muitas coisas tenham acontecido de ruim na família dela, ela poderia tentar voltar ali, tentar seguir um caminho de retidão, mas ela vai encontrando uma outra motivação no meio daquilo tudo. Ela vai encontrando uma motivação de vingança. Conforme ela constrói essa motivação de vingança, mesmo quando ela tem a oportunidade de voltar ali para a vida padrão dela, ela se sente mal, ela sente que ela não encaixa mais. Então perceba como que a Arya e a Sansa, elas percorreram caminhos muito diferentes, mas a Sansa ficou mais no estereótipo da princesa, né, da filha do nobre, enquanto a Arya se tornou uma assassina impiedosa. Trazendo aqui um outro exemplo, a gente pode falar do Tony Stark, do Homem de Ferro, que é um herói muito sensacional, que muita gente gosta, muita gente aprecia, né? Eu particularmente gosto muito dele, mas ele foge muito do estereótipo de padrão de um super-herói normal, porque quando a gente fala de super-herói, a gente geralmente associa uma pessoa que também tem super personalidade, que ela é ali o super-homem, né? Que ela segue um caminho muito de retidão, muito certinho, de valores e tudo mais. Porém, você vem com o Tony Stark, com um Homem de Ferro, e ele subverte isso, sendo literalmente um playboy egocêntrico, que tem toda a grana do mundo sim, não tem medo de falar, e aproveita ali essa tecnologia que ele tem para fazer algo de bom, para seguir ali as motivações que ele possui. Mas perceba como isso também foge do padrão, tanto do playboy egocêntrico que não quer nada ser um herói e querer ajudar as pessoas, quanto um super-herói ser um playboy egocêntrico, né? Você tem esse jogo de vai e vem. Tem um outro exemplo muito legal que eu gosto também, é da Katniss Everdeen de Jogos Vorazes, que apesar de estar numa posição de liderança, de revolução, de ser uma arqueira muito boa e tudo mais, ela não gosta de ocupar este papel de líder, ela não gosta daquele foco, ela não quer liderar este movimento, ela reluta por muito tempo isso. Então perceba novamente como que ela tinha tudo para trilhar um caminho e que alguém com aquela visão, aqueles valores de liderança, pegaria aquele movimento para realmente estar de frente numa revolução e poder causar tudo aquilo que ela estava causando, mas ela se recusava a fazer aquilo. Então é como se fosse assim, a revolucionária que evita a revolução. Então perceba que são três conceitos de personagens que pegam o que é esperado e eles literalmente subvertem aquilo. Agora, como que você pode fazer isso no seu personagem de RPG? Como você pode usar isso nas suas campanhas de uma forma bem simples? Primeiramente, não descarte aquela criação, né, básica de motivação, de personalidade. Isso vai ser importante sim. Porém, também inclua este conceito. Pense no que você imagina para o seu personagem. Se ele vai ser um clérigo, se ele vai ser um guerreiro cyberpunk, se ele vai ser um investigador de cultos, independente do que ele seja, a primeira coisa que você tem que fazer é entender esse conceito. Uma vez que você entendeu o conceito de personagem que você quer, aí sim você vai fazer uma listinha do que é esperado dele. Então vamos trazer aqui um exemplo. Um personagem que eu fiz, que foi o Vi, para uma mesa de cyberpunk, numa mesa do Mestre Bini aqui da Nocturp. O Vi, ele era uma criança que vivia em meio ali ao subúrbio da cidade e que morava com os pais, tinha uma vida ok para alguém ali do subúrbio, tinha uma crush que ele encontrava ali embaixo da ponte, porém ele acreditava, por ter ali contato com muitos microempreendedores, que se essas microempresas prosperassem, elas poderiam alcançar aí as grandes corporações algum dia. E como que ele tentava fazer o papel dele ali naquele meio? Ele era um hacker, então ele buscava bloquear os bloqueios
bloqueios que essas microempresas tinham para a prosperidade para que elas conseguissem fazer o comércio delas sem que as grandes corporações vissem o espaço que elas estavam ganhando até que talvez fosse tarde demais ali. Mas, dentro de tudo isso, você deve estar imaginando uma criança ali do Cyberpunk, né, que tem ali o visor dela, que tem as implementações ali no corpo, que tem todos aqueles aparatos tecnológicos e que ela fica usando, porém não. Justamente por negar essa realidade, né, cyberpunk, das grandes corporações e de tudo que eles possuem, que o subúrbio ali não possui, ele se recusava a usar qualquer cibernético. Então, o que você esperaria de uma criança assim? Você espera que ela seja inocente, talvez, você espera que ela seja um pouco revolucionária, você espera que ela seja meio furtiva, malandra, assim, né? Você espera que talvez ela consiga ali, por causa do subúrbio, entrar e brigar e tudo mais. E eu fui pegando a lista de coisas que são esperadas dele pra começar a subverter. E eu fui subvertendo várias. Então, primeiro, ele era meio inocentezinho? Até que era. Podemos manter isso. Ele era furtivo, ele sabia entrar nos lugares e tudo mais? Não. Se tinha alguma briga, qualquer tipo de luta, ele corria. Tanto que ele era o hacker fujão. Então ele fugia, ficava hackeando de longe e acabou. Ele não gostava de se meter em encrenca. Terceiro, ele era muito envolvido com tecnologia? Sim e não. Ele sabia hackear muita coisa, porém não usava os cibernéticos para isso. E aí sim, perceba que a gente já tá entrando aqui na terceira camada, que é justamente subverter. Uma vez que você tenha feito a lista ali do que é realmente esperado desse personagem que você tá criando, comece a pensar em ideias de como você pode quebrar esse estereótipo. Isso começa a trazer algumas ideias que a gente inclusive tem postado bastante no Instagram, de por exemplo, o clérigo que venerava a si mesmo. Estando ele certo ou não disso, não sabemos. Temos o bardo que era mudo, então ele não falava, ele usava as magias, as coisas dele de outra maneira, de outras formas. O arqueiro cego, então um arqueiro que é guiado completamente pelos outros sentidos que não pela visão dele. Ou seja, são estereótipos que, né, a gente pegou um detalhe aqui, subverteu e ele fica um personagem bem único. Se você tá jogando Baldur's Gate, você deve perceber que muitos personagens quebram muito esse estereótipo. Você tem a Tiefling com um coração infernal que está queimando e matando ela. Você tem um mago que sente dor por causa da trama da magia que está dentro dele. Você tem o herói da cidade de Baldur's Gate, ali o herdeiro, que na verdade fez um pacto com um demônio, né? Coisa que não era esperado para alguém leal e bom. Ou seja, são vários conceitos que vão subvertendo essa ideia simples. Quando você traz isso, você consegue fazer um personagem que fica marcado na sua cabeça e na mente de todo mundo que conviveu com este personagem. Afinal, ele se torna uma criação em grupo por todas as histórias que ele vai viver. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se aprofundar um pouco mais, confere esse vídeo aqui com mais dicas ainda de como criar um personagem muito bem pensado. Tamo junto e até a próxima!